Se você está acompanhando a política internacional nos últimos dias, viu que o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, foi buscar apoio internacional em algumas regiões do mundo. Ele foi visitar a Liga Árabe, o encontro da Liga Árabe, e conversou com diversos líderes por lá, principalmente o príncipe da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, e agora ele está no encontro do G7. Foi encontrar diversos líderes que ele julga serem importantes para uma interlocução, mas principalmente apoio militar, bélico e político para a causa ucraniana. Eu sou Bruno Hemming, esse aqui é um canal de economia e política global, e aqui a gente tenta tratar dos assuntos da maneira mais descomplicada possível. Bom, o encontro do G7, que eu já destaco de cara, ele é um pouco diferente do clima que foi encontrado pelo Zelensky ao visitar os países da Liga Árabe. Lá na Liga Árabe, há uma desconfiança muito grande, não há um alinhamento automático, muito pelo contrário, né? Não há um alinhamento automático com países do Ocidente. O discurso do Ocidente em relação à guerra não é apropriado pelos países que lá estão. Muito porque Rússia e China têm interesses nos países que fazem parte da Liga Árabe e no Oriente Médio no geral. Então, esse interesse que a China, que a Rússia possuem em investimentos, principalmente no caso chinês, faz com que o encontro do Zelensky ele seja um pouco infrutífero, mas ele não é de todo errado, pensando pela cabeça do líder de Estado, do chefe de Estado que quer resolver uma situação como um conflito. Uma guerra é um conflito que tem muitas perdas de vida, perdas materiais, e precisa de um fim, e depois que tiver um fim, ele precisa de uma reconstrução. No caso ucraniano, isso é óbvio. O vídeo da Rand Corporation que eu fiz aqui, eu destaco isso, né, que é um ponto importantíssimo, e de certa forma acredito que o Zelensky tenha, além de ter ido buscar apoio internacional, recursos, ele foi buscar também alternativas para o fim da guerra. Não sei se ele acha que vai conseguir vencer a guerra, mas de certa forma ele, como um líder que quer buscar apoio para atingir os objetivos, né, ele tem que ir para todo lugar e falar com todo mundo, como também fez no G7. O G7, né, que é o encontro dos grandes países, as potências econômicas mais importantes, que curiosamente não tem China, né, no G7, mas é uma aliança, né, um encontro com países que têm, além de uma economia pujante, têm afinidades. E são eles: Reino Unido, França, Alemanha e Itália, Japão, Canadá e Estados Unidos. Esses países que fazem parte do encontro do G7, eles têm uma visão política muito convergente e dessa forma o Zelensky vai procurar apoio nesses países que concordam com o Zelensky, concordam que a guerra precisa ser vencida pela Ucrânia, pela OTAN. Por outro lado, o Japão representando o G7, convidou diversas lideranças do mundo inteiro, da Austrália, do Brasil, da África do Sul, e da Índia, com certeza, é importantíssimo falar, mas convidou todos esses líderes para conversar os rumos do mundo, e o Zelensky foi falar principalmente com os líderes dos países do sul global. O Lula foi um dos primeiros a visitar Lula foi um dos primeiros a conversar com Zelensky, e dentro da lógica da política internacional e das amarrações que estão sendo feitas por diversos países, os países africanos e África do Sul também, mas o Brasil, há um interesse por muitos deles de ter uma intermediação, de ter esse status internacional para ajudar numa mediação para a paz entre Rússia e Ucrânia. Esse é um caminho que é o mais prolífico possível, e é dessa forma que eu vejo que as coisas vão acontecer. Mas aqui no caso específico, o Zelensky ele está querendo buscar ajuda em todos os lugares, ele tem que fazer isso, mas não necessariamente ele vai ter uma adesão objetiva às pautas da OTAN e às pautas que a Ucrânia defende. Agora, o véu do Zelensky enquanto um líder que só quer buscar paz não é e não deveria nem ser o mote da visão ocidental em relação a ele. Porque, claro, ele foi falar com Mohammed bin Salman, que não tem nenhum tipo de ligação ou interesse em direitos humanos, por exemplo. O que o Zelensky quer é tentar reverter o jogo. Ao que parece, a guerra entre Rússia e Ucrânia está bastante entrincheirada, as coisas não estão andando da maneira como a Ucrânia gostaria. A batalha de Bakhmut ainda não oficialmente, mas há muitos indícios de que ela foi perdida pelos ucranianos, mas isso a gente ainda precisa ver, porque as informações elas estão muito distorcidas nesse momento, então vamos acompanhar, né, para ver. Mas se isso for verdade, é uma derrota importante, uma batalha de mais de 290 dias que é perdida pelos ucranianos com custos, e isso vai ensejar uma necessidade de busca por mais recursos. E como não há um alinhamento automático dos países que o Zelensky foi conversar, a gente precisa entender se, de fato,
vai haver uma maior expansão, uma maior duração dessa guerra. Há indícios também, né, por outro lado, que a guerra ela possa demorar muito tempo, ser uma guerra extremamente longa, de mais anos aí para frente, e que só vai se resolver realmente com a derrota total de um dos países. E pelo que é aventado, né, e pelo que a lógica diz, provavelmente a Ucrânia, pelo fato de que a Rússia tem um ambiente econômico mais robusto, tem um ambiente econômico que possibilita ela continuar em guerra, continuar com esforço de guerra, sem, com isso, ter que fazer uma mobilização gigantesca dos seus recursos ou um esforço total de guerra. Pelo que parece, não é o que está acontecendo. E, inclusive, a Rússia falou que vai colocar mais contingentes militares para serem utilizados na guerra. Isso levanta um sinal amarelo e nos faz pensar se o conflito vai continuar ainda por muito tempo mesmo. A OTAN, claro, tem muitos recursos para bancar essa guerra, para bancar o Zelensky, mas os efeitos colaterais da guerra eles estão ainda sendo sentidos e isso pode continuar a pesar contra a continuidade da guerra. Ou se por acaso, e aí é um contrafactual importante, os efeitos da guerra não mudarem e continuar havendo uma ajuda internacional em direção à Ucrânia, vai se parar de falar da guerra entre Rússia e Ucrânia, vai ser um assunto menos importante e a guerra pode ir naqueles moldes que eu falei de durar mais anos e daí realmente a derrota ou a vitória ela vai ser uma questão menos importante porque outras questões vão entrar no radar e na hierarquia de importância da política internacional, como a questão do Estreito de Taiwan, como a questão entre Estados Unidos e China, que é a grande rivalidade do sistema internacional, e dessa forma a coisa toda ainda fica pior, porque agora, com a atenção internacional, e esse é um dos objetivos da viagem do Zelensky, ele consegue, além de dar um direcionamento para os recursos e buscar mais recursos, ele tem como jogar o foco na guerra e tentar manter para si e para a Ucrânia uma proeminência, um status de um país que luta contra um outro país que o invadiu e ter ajuda no esforço de reconstrução, ter ajuda nas questões humanitárias e ter todo um auxílio da boa vontade internacional de direcionar recursos dos mais variados que não sejam só para a guerra, para a Ucrânia. Esse é um ponto importante e é por isso que o Zelensky ele tem toda uma vestimenta, toda uma comunicação visual, toda uma postura, porque originalmente ele era um comediante que fazia troça da política, ele tem uma verve bastante de extrema direita, apesar de não necessariamente ele ser isso, mas todo o discurso dele de negação à política foi o que levou ele ao status de presidente. Então, a coisa mudou, né? Mas ele tem toda uma identidade que comunica que ele está no esforço de guerra, que ele é alguém injustiçado e que, obviamente, ele precisa de recursos para a Ucrânia, como ele realmente precisa. Inclusive, hoje eu estou com uma vestimenta meio Zelensky, né, para comunicar que estamos num esforço de guerra e a guerra aqui é entender o que está acontecendo na política internacional de maneira mais objetiva. E só um ponto aqui, né, para a gente refletir, e vai ser alvo de vídeos futuros, que é a Guerra do Sudão, que ela continua acontecendo, ela continua encarniçada e já é uma preocupação humanitária bastante importante, apesar de em alguns momentos da guerra ter havido um cessar-fogo ali bastante pontual para a saída de pessoas que estão lá, que são imigrantes ou que estão trabalhando no Sudão. Isso parou, né? Então continua o grupo paramilitar de ataque rápido contra o governo e isso tende também a se prolongar e ser uma daquelas guerras civis bastante sangrentas. Mas por hoje era isso. A gente vai continuar atento aí aos temas, né, que eu trouxe, principalmente ao Zelensky, que eu acho que ele é uma figura importante para a gente entender alguns dos tropeços da política internacional pelo lado do Ocidente, né? Ele é uma figura que exemplifica isso, ele é uma figura que não tem originalmente um preparo para ser uma liderança internacional, mas ele tem toda uma imagem, toda uma construção para levar a crer que ele é algum tipo de escolhido, algum tipo de líder que vai fazer justiça contra uma injustiça que ele sofreu. E claro, né, a Rússia invadiu a Ucrânia e isso é uma injustiça no sentido que a Ucrânia estava lá, né? Por mais que ela quisesse ter entrado na OTAN, ela não entrou e também não atacou a Rússia. Dessa forma, isso cria, né, uma complexidade bastante grande na leitura, na análise,
mas a gente tem que se ater aos fatos e o que pode acontecer mesmo, de fato, e o que não pode acontecer, o que tem menos probabilidade de acontecer. E aí eu reforço, né? Tem um vídeo da Rand Corporation que eu fiz, que é baseado nos interesses dos Estados Unidos, por exemplo, né? Que a Rand é um think tank dos Estados Unidos que lançou um estudo alguns meses atrás falando sobre uma saída ou saídas possíveis para a guerra que fossem do interesse dos estadunidenses, da política externa dos Estados Unidos. O que está acontecendo agora e o prolongamento da guerra, com certeza não é do interesse dos Estados Unidos e de nenhum país, como é o caso do Brasil. Né? E só para finalizar mesmo, né? Países como a Índia, que também conversou, o Modi conversou com o Zelensky, ou o Brasil, que o Celso Amorim tem conversado com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, tem conversado com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Lula, que também conversou com o Zelensky. Esse esforço é muito proveitoso, no sentido de que mostra que a solução para a guerra ela não vai ser e não está sendo diretamente vinculada aos países centrais do capitalismo. E também indica que nós estamos num momento de mudança, né? Mais uma evidência de que o momento é de fato de mudança e temos que também entender se essa vontade dos países que não são desenvolvidos ela vai ser uma forma de voluntarismo ou se vai ser de fato um ponto crucial para que a gente tenha o fim da guerra e a diminuição das tensões entre Rússia e Ucrânia, que é importante também, não só terminar a guerra, mas que haja paz de fato. Porque se não houver paz, os problemas vão permanecer. Bom, por hoje era só. Agradeço a audiência, um abraço e até mais.